Fala meu primeiro, tudo bom? Rafael aqui falando. Tô aqui, né, dando continuidade à nossa aula de Química, né, volume 2, nosso livro aí do segundo bimestre. Peço que vocês se encaminhem para a página 401 do livro de vocês, tá bom? Falaremos de ligação química, né, ligações químicas. Talvez essa aula se estenda um pouquinho, eu vou tentar falar bem enxugado, mas é porque não é muita coisa, mas eu acho que é uma coisa importante e eu quero bater bem em alguns pontos aqui. Tá bom? Então talvez a sua aula fique um pouquinho longa aí, mas eu vou tentar fazer com que fique menor que 30 minutos, pelo menos. No máximo uns 30 minutinhos, tá bom? A gente começou a falar sobre ligação química aqui, em hibridação, né? Que eu comecei a montar algumas moléculas com vocês ali. E aí começamos a justificar tipos de ligação, né? Ligação simples, ligação dupla, né? E aqui a gente vai dar mais uma aprofundada nisso, tá bom? Vai ser importante para você aqui uma tabela periódica também. Então, se você comprou aquela tabelinha que eu sugeri lá, né? Quando estávamos em sala de aula, você pode pegar ela aí. Se você não comprou, não tem problema. Seu livro, o seu volume 1, provavelmente tem uma tabela periódica lá. Esse aqui deve ter, porque ele vai abordar a tabela em algum momento aqui. Então você dá uma catada aí ou pega na internet também, tá bom? Não tem problema não. Mas vai ser importante você ter uma tabela na mão, tá? Então vamos lá. O seu livro aqui ele começa com a teoria do octeto, tá? O seu livro, né, ele faz algumas abordagens e eu vou acrescentando algumas coisas em cima, que ele acabou não justificando, mas eu acho importante falar, tá? Então aqui a gente vai partir do princípio que o elemento ele tende a se estabilizar com 8 elétrons na última camada, né? Os elementos eles tendem a se comportar como os gases nobres, tá? Vou mostrar aqui a minha tabela para vocês, tá? Mas de cara já vou falar que isso é uma exceção, tá bom? Ó, essa galera da 18, minha tabela é brilhosa, né? Fica refletindo luz, ó. A galera da 18, que você vai observar na sua tabela aí, todas elas, né, têm 8 elétrons na última camada, com exceção do hélio. Como é que você vai ver a camada aqui? Deixa eu pegar aqui esse lápis. Cada caixinha aqui, essas caixinhas não são orbitais, são camadas, tá bom? Então aqui eu digo que o hélio tem uma camada e tem 2 elétrons nessa única camada. O neônio tem 2 camadas, tá? E ele tem 8 elétrons na última camada, tá? O argônio, 3 camadas e 8 elétrons na última camada. O criptônio tem 4 camadas e 8 elétrons na última. Você vai ver que toda a galera da 18, com exceção do hélio, tem 8 elétrons na última camada, né? Então a teoria do octeto diz que os elementos eles tendem a se estabilizar quando possuem 8 elétrons na última camada, que aí vão se comportar como os gases nobres, porque os gases nobres eles tendem a não interagir com outros elementos, né, como se eles estivessem estáveis, né? Mas a gente vai ver que para tudo tem uma exceção aqui, tá bom? Mas vamos seguindo aqui pela nossa teoria do octeto, tá? Então, ó, vou ver aqui a galera da 17A, né, que é a galera da 17. Você vai observar aqui, ó, flúor, 2 camadas e na última ele tem 7. Para ele cumprir a teoria do octeto, né, para ter 8, ele precisa ganhar 1 elétron, né? O cloro tem 3 camadas e na última tem 7, ou seja, ele precisa ganhar 1 elétron. Toda a galera da 17 vai ter 7 elétrons na última camada, precisando de 1 elétron para se estabilizar. Tá? Não é à toa que esses 7 e 17, quando a gente fala de tabela periódica, deixa eu melhorar o foco aqui, isso vai ficar mais evidente, tá? Mas, ó, eita, foco ruim. Ó, 17, tá vendo aqui, ó? Porque ele também é conhecido como 7A, né? A gente chama de 17 ou 7A. Então, toda essa galera aqui vai ter 7. Olha essa aqui da 16, ó. Todos terão 6 elétrons na última camada, ó. Oxigênio tem 2 camadas, possuindo 6 na última. Enxofre, 3 camadas, possuindo 6 na última, né? Selênio, 6 na última aqui, ó, com 4 camadas, né? Então, aqui, enquanto aqui todos têm 7, precisando de 1 elétron para se estabilizar, na 16 eles precisarão de 2 elétrons. Na 15 eles precisarão de 3 elétrons, tá? Na 14, 4 elétrons, né? Lembrando que tem as exceções, eu vou falar delas, tá bom? Então aqui de cara, já quero que você decore uma coisa, né? Quando você pegar a sua tabela periódica, e a gente vai estudar isso ainda mais, né? Essa galera daqui, ela tende a receber elétron, tá? São a galera que chamamos de ametais, né? Os ametais, eles tendem a receber elétrons, tá bom? Agora vamos ver esse cara aqui, ó, né? Vamos para um A. Um A, né? A galera do A você pode obedecer essa regrinha, tá? Se ele é 1A, então ele tem 1 elétron na última camada, ó. Hidrogênio, 1 elétron na última camada. Lítio, 1 elétron na última camada. Sódio, 1 elétron na última camada. 2A, né?
todos possuem 2 elétrons na última camada, tá vendo? Né? Galera do A. A galera do B você não vai considerar isso não, que é essa galerinha aqui entre a 3 e a 12, tá? Mas a galera do A você pode confiar nisso daí. Então vamos começar aqui pelo sódio, tá bom? Ó, o sódio ele tem 3 camadas, né? E na última ele tem um elétron. Para ele cumprir a teoria do octeto, ele teria que ganhar 7 elétrons, né? Mas se você retirar esse elétron aqui, ó, você mata essa camada e ele se estabiliza com 8. A última camada vai passar a ser essa, né? De novo, ele tem um elétron, ele precisa de 7, né, para estabilizar. Mas se você destruir essa camada, se você matar ela aqui, ó, a última camada passa a ser ali, ó, esse 8. Então ele estabiliza. Então para ele vai ser mais jogo, mais vantagem ele perder um elétron do que ganhar 7. Olha o potássio aqui, ó. O potássio tem um elétron na última camada. Ele precisa de 7 também. Mas se você tira esse elétron, a última camada passa a ser essa aqui. Tendo 8 elétrons, o cara se estabiliza, né? Então sódio, potássio, rubídio, esses caras eles precisam perder um elétron, tá? Para se estabilizar, né? Enquanto a galera da 2 aqui, ó, que possui 2 elétrons, ó, olha o meu magnésio aqui, ó. Ele tem 2 elétrons aqui. Se você tira esses 2 elétrons, ele se estabiliza. Isso vai ser muito mais vantagem do que ele ganhar 6, né? O cálcio, mesma coisa, ó, ele tem 2 aqui, se você tira, a última camada passa a ter 8, ele se estabiliza, tá? Então, essa galera daqui, ela tende a perder elétron, tá? Essa galera, ela ganha, né? Ó, tá com 7. Tá com 7 para 8, ele precisa ganhar 1. Então, essa galera aqui ganha. Ó, tá com 1 aqui, ó. Deixa eu melhorar o foco de novo. Tá com 1. Se você tirar aqui, ó, ele fica com 8 na última. Ele se estabiliza. Então, esses caras aqui perdem, esses caras aqui ganham, tá? E aí, vamos lá para as nossas exceções, né? Você vê que todos querem se comportar como um gás nobre, né? E o único gás nobre que possui 2 elétrons é o hélio. Tá bom? Então, quando a gente vem aqui, por exemplo, no lítio, repara que o lítio ele tem um elétron, né? Mas jogo ele perder 1 do que ganhar 7. Ele perde, mas ele fica com 2. Mas ele também vai se estabilizar porque ele vai começar a se comportar como um gás hélio, tá? Olha o berílio aqui, ó, a mesma coisa, tá vendo? Ele tem 2 elétrons, você vai tirar aqui, vai se estabilizar com 2. O berílio vai fazer 2 ligações. Vou partir para uma outra exceção aqui, que é o meu boro. O boro eu sei que ele se liga 3 vezes, né? Ou seja, ele vai se estabilizar com 6, né? Você vai reparar em alguns casos que o fósforo ele vai ultrapassar essa teoria do octeto, né? Enfim, você vai ter algumas exceções aqui, mas a mais importante delas será por conta do hidrogênio. O hidrogênio, dessas exceções, eu acho que é que você deve mais se atentar. Porque, como não vimos ainda a tabela periódica, eu estou seguindo a ordem do livro, né? Algumas coisas eu estou dando uma atropelada aqui, já te explicando de cara, né? Sem aprofundar muito. Mas quando você pega a sua tabela, a minha tabela periódica, ela divide muito, né? Ela tem muitas classificações, né? Se você pegar do seu livro, você vai ver que ele vai jogar assim, ó, metais a metais, ele vai te dar um semimetal, vai te dar um gás nobre e o hidrogênio. A minha não, a minha tem alcalino terroso, metal de transição, tá? Metais, né? Semimetais, ametais, halogênios, calcogênios, gases nobres. São muitas classificações. A sua do livro vai estar mais simplificada que isso. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui, ó, é que independente de você reconhecer esses nomes ou não, metal alcalino terroso é uma classificação, não é um elemento. Não tem um elemento aqui chamado alcalino terroso. Assim como alcalino, né? Assim como não tem alcalino terroso, assim como não tem um metal de transição. Metal de transição é um grupo. Alcalino é um grupo, essa galera é um, alcalino terroso é outro grupo, né? Mas de todos esses elementos, só tem um que vai ter uma legenda específica, que é o hidrogênio. Ele é o único elemento que vai estar aí na sua legenda. Por quê? Porque esse cara ele é atípico. Ele se comporta, ele é o diferentão da nossa tabela, tá? Porque ele tem um elétron e ele vai fazer algumas ligações diferentes aí pra gente, tá? Ele não vai se comportar como o lítio. Por mais que ele seja da 1A, você vê que escapa a ele a coloração da 1A, tá vendo? Ele é diferentão mesmo, tá? Então o hidrogênio aqui, você vai ver que ele tem um elétron, tá? E esse cara aqui ele vai compartilhar, que é uma coisa que eu vou falar, ele não vai perder não, tá bom? Mas enfim, deixa ele quietinho aí, tá? Ele não vai perder, ele vai ganhar, mas enfim, a gente vai ver fazendo, tá? Então a teoria do octeto aqui do seu livro é o quê? O átomo vai se estabilizar com 8 elétrons, tá bom? Aí eu começo aqui com a minha ligação iônica, e eu quero usar a minha tabela aqui ainda, depois eu vou te justificar pelo seu livro, né? Esse cara aqui perde, essa galera perde, e essa galera ganha, né? O que é uma ligação iônica? Porque eu vou ter 3 tipos de ligação aqui, né? 3. Ligação iônica, covalente, né? E metálica, né? Sendo que a covalente ela vai se dividir em 2 aí,
tá? Mas enfim. Vamos começar com a iônica. A iônica é quando um cara perde e um cara ganha, né? Você tem, eu até preparei uma folhinha aqui. Ligação iônica. Ligação iônica, você vai ter uma transferência de elétrons. Um cara perde, um cara ganha, tá? Vai ser uma ligação entre metal e ametal, tá bom? Deixa eu te mostrar aqui, ó. Metal é essa galera aqui, ó. Essa galera aqui toda é metal, tá bom? E essa galera aqui é o ametal. Então, quando você tem um cara daqui se ligando com um cara daqui, né? Você tem uma ligação iônica. Porque vamos pensar aqui, ó. O sódio, tá? Deixa eu representar aqui, eu vou desenhar, porque tá no sangue. O sódio quer se estabilizar. Tá vendo o sódio aqui? Então, eu vou representar esse um elétron que ele tem aqui, ó. Se ele perder esse um elétron, ele fica com 8, não é? Então, eu vou botar esse um elétron aqui para ele, tá? Essa estrutura é uma estrutura que chamamos de Lewis, né? Quando representamos elétrons aqui por pontinhos, tá bom? E aí, eu vou pegar aqui, sei lá, o meu flúor, tá? Vou pegar aqui o meu flúor, aqui, ó, que tem 7 elétrons na última camada. Então, eu tenho um flúor, vou simbolizar pelos pontinhos os meus 7 elétrons. Representei aqui. Tá? Então, esse aqui tem um elétron na última camada e esse aqui tem 7. O que ele vai fazer? Ele vai doar esse elétron para o flúor. Quando ele doar esse elétron para o flúor, o sódio, né, vai doar um elétron, vai doar esse aqui, e vai ficar com 8. Então ele vai estabilizar. Quando ele doar, ele estabiliza. E o flúor, perdão. Eita, mexi no zoom. E o flúor, cara, que tinha 7, 2, 4, 6, 7, ao receber esse elétron, fica com 8. Então o flúor estabilizou, o flúor está ok, e o sódio está ok. Então eu formo aqui um fluoreto de sódio. Tranquilo? Preparei uma listinha aqui que eu vou até seguir ela aqui pra gente fazer. Ó, aí eu tenho aqui, ó, o potássio. O potássio tem um elétron. O flúor tem 7, né? O potássio está aqui, ó. Um elétron, tá vendo? Se eu tirar esse um elétron, ele fica com 8 e estabiliza. E o flúor é o mesmo aqui, tá? Que eu usei no sódio. Então, o que ele precisa? Ele precisa doar esse elétron, ele precisa transferir, né? Quando ele transferir, o flúor fica com 8 e ele vai ficar com 8. Né? Então, eu tenho aqui um fluoreto de potássio, tá? Aí agora vai começar a brincadeira, né? Isso aqui é muito bom, cara. Isso aqui é demais, ó. Ó o meu magnésio. Tem 3 camadas, tá vendo? Ele precisa perder 2. Ele vai bater 8, certo? Então eu vou representar esses 2 elétrons no meu magnésio aqui. Sei que ele precisa perder esses 2. E vou colocar o meu flúor aqui. De novo, flúor com 7. Então esse meu flúor ele precisa receber 1, né? E o magnésio precisa perder 2. O magnésio vai doar isso aqui. Esse flúor vai ficar ok, porque ele tem 2, 4, 6, 7, 8 com esse que ele recebeu. Né? Mas o flúor está ok, mas o magnésio ainda tem mais um aqui. Ó. Então o que eu preciso? Preciso colocar outro flúor aqui. Com 7 elétrons. E aí ele vai poder fazer essa doação aqui, essa transferência, e esse aqui fica ok, e ele fica ok, porque ele precisava perder 2 elétrons. De novo aqui, ó. Ele precisa perder 2 elétrons para ficar com 8. E aí ele fica com 8. Ou seja, para um magnésio, galera, eu preciso de quantos flúoros aqui? 2. Então, quando você escrever fluoreto de magnésio, você precisa de 2 flúor para o magnésio. Por quê? Porque cada flúor precisa receber 1 elétron, enquanto o magnésio tem que se desfazer de 2. Então, ele vai doar 1 para cada. Tranquilo? Deixa eu ver uma outra que peguei aqui. Ó. Peguei o cálcio. O cálcio ele é da 2 também, assim como o magnésio, né? Mas vamos fazer de novo aqui, porque... Cara, eu quero intensificar isso aqui, porque eu quero que isso aqui entre na sua cabeça de qualquer jeito, tá? Então, eu tenho aqui o meu cálcio. Né? Ó, 2 elétrons, precisa perder 2, aí ele vai ficar com 8 aqui na terceira camada, na última, né? E o flúor 1, né? Então ele vai doar 1 aqui, esse flúor fica ok, e aí preciso de outro flúor para ele fazer a transferência do outro elétron. Então, quantos flúores ele vai precisar aqui? 2. Então, como é que você vai escrever um fluoreto de cálcio? Você precisa de 2 flúor para 1 cálcio. Tranquilo? E aí vou pegar uma outra situação aqui, ó. Vou pegar o meu sódio, que tem 1 elétron na última camada, e vou pegar o meu oxigênio, que tem... Perdão, vou até virar a folha aqui para não ficar bagunçado. Fiz 8 elétrons já pro... Ó, o sódio e o oxigênio. O oxigênio tem 6, vou te mostrar ele, tá? Então peguei o sódio aqui, que tem 1 elétron,
representei um pontinho, né? Estrutura de Lewis aqui, ó, um elétron, ele precisa perder. E peguei o oxigênio, que está na 16, que possui 6 elétrons, ó, na última. E representei 6 elétrons na última. Então, o que precisa aqui? Esse meu sódio, eu sei que ele vai ter que transferir um elétron aqui, ó, para se estabilizar. Aí, esse oxigênio, 2, 4, 6, ganhou 1, ficou com 7. Ele não estabilizou, esse sódio estabilizou, ele está ok. Mas esse cara aqui ainda falta mais um elétron, o que você faz? Mais um sódio para ele aqui, ó. Então, para um oxigênio, você precisa de 2 sódios. Como você escreve o óxido de sódio? Na2, ó. Tranquilo? Ligação iônica, transferência de elétrons. Um perde, um ganha, tá bom? Então, aqui ele te mostra aqui pelo raio atômico, ó, vamos embora aqui, ó. Quem é esse aqui? Esse aqui é o sódio, tá vendo? Ó, 3 camadas, olha. 1, 2, 3. Deixa eu pegar na minha tabela. Ó, na tabela periódica, ó, 1, 2, 3. Na primeira camada ele tem 2 elétrons. Na primeira camada ele tem 2 elétrons, que é esse aqui. Na segunda camada ele tem 8. Então você vai ter que ter, ó, 2, 4, 6, 8 na segunda camada. E na última camada ele tem 1. Na última camada ele tem 1. Então quando ele for se ligar, ele precisa perder esse 1 aqui. Essa camada deixa de existir, restando somente 2 camadas, né? Onde a última terá 8 e ele vai estar estável. Então ele representa aqui, tá? Ó, ligação iônica, ele vai mostrar a transferência, ó. O cloro precisa de uma, porque ele tem 7 na última, minha última camada, ó. 2, 4, 6, 7. Ele vai doar esse elétron aqui. Fechou a conta. Ele estabiliza e ele estabiliza, tá bom? Lembrando, né, mais uma vez, né, essa interação entre eles ocorrerá com o elétron da camada de valência, da última camada, tá? Só para frisar bastante aí para você, tá? E aqui ele vai te dar a formação do cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, né? Se bobear, foi a primeira molécula que fiz ali, né? Ele mostra o do alumínio aqui, né? Tá? O alumínio vai precisar de 3 flúor, né? Porque o alumínio ele tá na 5. Na 5 não, na 13, cara, perdão. O alumínio, cara, ele vai perder também, porque ele é um metal, tá? Então ele tem que perder esses 3 aqui, ó. Ele tem que transferir esses 3 para ficar com 8. Então ele vai pegar 3 flúor aqui, para cada flúor ele vai doar um elétron, ficando com 8 aqui, e cada flúor vai se estabilizar também, tá? É importante isso aqui, né? Eu quase escapei isso aqui, né? Ligação iônica, cara, grave isso aí, anota isso aí em algum lugar. Ligação iônica forma um composto iônico. Composto iônico, isso é muito importante, tá? Quando você separa a molécula, né? Porque, por exemplo, eu tenho aqui, ó, o sódio e o cloro, certo? O cloro tem 7. Esse cara vai doar elétron. Quem perde elétron, ele vai doar o elétron, logo ele vai perder. Quem perde, fica positivo. Lembra disso? Quem perde elétron fica positivo. E quem ganha elétron, fica negativo. Eu já tenho íons aqui, ó. Tenho cátions e ânions, tá? Tenho cátion aqui, como é um só, né? E tenho um ânion aqui. De novo, eu estou falando de ligação iônica, transferência de elétrons. Um perde elétron, outro ganha o elétron. Quem perde elétron é um íon, né? Fica com carga positiva, fica com mais carga positiva que negativa, porque perdeu a negativa. Ele perdeu a negativa aqui, ó. Por outro lado, o cara que ganhou essa carga negativa, ele vai ficar negativo. Ele ganhou o elétron, pô. Então aqui eu tenho um cátion e aqui eu tenho um ânion. Tá? Ou seja, o que eu tenho aqui? Íons. Então eu tenho íons aqui, tá? Por isso que é uma ligação iônica, porque eu tenho íons, tá? O íon ele é formado ali no ato da ligação, né? É um equívoco dizer que um cloreto de sódio é uma molécula. Ele não é uma molécula, ele é um composto iônico. Isso é um equívoco, né? Molécula é ligação molecular que a gente vai ver agora aqui, né? Aqui, mas continuando aqui, né? Então aqui ele vai te mostrar o íon sendo formado, ó, o alumínio 3+. Por que o alumínio 3+? Porque o alumínio ele sempre vai perder 3 elétrons, né? E o cara, aí você tem que fazer a continha para ver o cara recebendo esses elétrons aí, tá? Cara, eu vou fazer essa molécula aqui rapidinho. Peço paciência, tá, galera? Porque eu tô indo bem devagarzinho aqui, porque eu acho importante, cara, isso aqui pra caramba. Então eu tô dando muita atenção isso aqui. Talvez sua aula fique um pouquinho grande, tá? Mas releve aí, tá bom? Então eu quero fazer um óxido de alumínio, né? Não vou usar minha tabela não, já vou te falar aqui pra gente dar uma corridinha, tá? O oxigênio tá na 16A, então ele tem 6 elétrons na última, tá bom? Precisa estabilizar com 8, né? Cada alumínio, né? O alumínio ele tem 3 elétrons. Então o que vai acontecer aqui, ó? Ele precisa de 2, ele precisa perder 3. Ele vai mandar 2 para cá
Esse oxigênio ficou ok. Ele ainda não. Então eu coloco outro oxigênio. 6. Ele vai mandar um elétron para cá. Né? Agora esse aqui está ok. Esse aqui precisa de mais um. Mandei mais um para ele. Então agora ele está com 8. Só que eu ainda tenho 2 elétrons aqui, ó, do alumínio. O que eu faço? Boto mais um oxigênio. 2, 4, 6. Ele precisa de 2. Então, quando eu for escrever um óxido de alumínio, olha isso, eu preciso de 2 alumínios para 3 oxigênios. Eu preciso de 2 alumínios para 3 oxigênios, né? Esse alumínio, ele perdeu quantos elétrons? 3, então ele fica Al3+. E cada oxigênio, esse oxigênio aqui recebeu quantos elétrons? 2, então ele vai ficar 2-. Tá? Então, quando eu quebrar essa molécula aqui, ó, vai ficar Al3+, mais OH2-, né? É isso aqui, ó, que ele fez, tá? Ó, ele separou a molécula aqui. Ele mostrou quantos elétrons cada alumínio perdeu. É um joguinho de paciência. Depois você revê isso aí de novo, com calma. Vê esse vídeo mais de uma vez. Tá? Vou dar uma aceleradinha agora aqui, porque eu acho que a gente já justificou bastante coisa legal. Não, deixa eu só fazer mais uma aqui. Não briguem comigo. Mas eu acho importante, cara, pra caramba isso aqui. Ó, o magnésio, de cara, tá? Tô te falando que ele tá na 2A, ele precisa perder 2 elétrons. O oxigênio tem 6 elétrons, ó. Vou escrever na pontinha da folha, é muito ruim aquela samba. Então esse cara precisa receber 2 e esse cara precisa perder 2, né? Então esse cara aqui vai transferir 2 aqui. Esse cara recebe 2. Então ele vai ficar certinho, eu preciso de um magnésio para um oxigênio. Então vai ter casos que você vai escrever isso aqui, ó. AMA2O. Às vezes você vai precisar de 2 elementos aqui, às vezes um só, tá? Vai depender de quantos elétrons o cara tende a perder e o outro tende a ganhar, tá bom? E aí vamos lá para a nossa segunda, tá? Aqui ele vai te dar algumas propriedades do composto iônico, eu peço que vocês leiam, tá bom? E eu já quero partir para covalente aqui. Composto iônico, de novo, composto iônico, não posso falar que é uma molécula, digo que é um composto iônico, né? Molécula, eu chamo o cara que faz uma ligação covalente, que é o cara que não transfere, mas compartilha, ele divide elétron. No caso aqui, os dois precisam, né? Então, de cara aqui já vou te falar, né? Ó, rapidinho, recapitulando, ligação iônica, esse aqui ganha, a galera daqui perde. Covalente é a galera daqui com a galera daqui. É o ametal com ametal. Ou ametal com hidrogênio. Também pode ser. Tá bom? Então vamos lá aqui, ó. Deixa eu pegar aqui um elemento aqui. Vou pegar, por exemplo, o oxigênio mesmo, né? Vou pegar o oxigênio aqui. Sei que o oxigênio tem 6 elétrons na última camada. Eu quero fazer uma molécula de O2, né? O gás que você inspira, né? Fazer uma molécula de O2 aqui. Né? Esse cara aqui precisa receber quantos? 2. E esse cara aqui precisa receber 2. Se ele manda 2 para cá, se ele manda isso aqui, pô, ele vai perder. Ele não pode, ele tem que ganhar. Esse tem que ganhar. Então isso aqui não vai acontecer. O que vai acontecer? Eles irão compartilhar. Compartilhamento, ligação covalente. Então esse cara aqui tem 6, pegou 2 emprestado, bateu 8, ficou ok. Esse cara tem 6, pegou 2 emprestado, ficou 8, tá ok. Fiz uma molécula de O2 com uma dupla ligação aqui. Isso daí é uma ligação covalente, eles compartilharam, tá bom? Vou botar mais uma aqui, ó. Isso aqui é legal, ó. CO2. Vamos fazer uma molécula de CO2. Não vou mostrar mais a minha tabelinha não, tá? Vou falando aqui, se você quiser olhar a sua tabela aí. O carbono, ele está na 14A. Então ele tem 4 elétrons na última camada. O oxigênio está na 16A. Então ele tem 6 elétrons. Então esse cara, ele precisa, para a teoria do octeto, ganhar 2 elétrons. E esse cara aqui precisa de 4. Então o que vai rolar aqui, ó? Ele vai compartilhar 2 aqui. Compartilhou 2. Esse oxigênio tinha 6, pegou 2 emprestados aqui, ficou com 8, ele tá ok. O carbono que tinha 4, pegou 2 aqui emprestado, então foi a 6. Ele não estabilizou ainda. O que você faz? Você bota outra molécula de outro átomo de oxigênio, tá? E aqui vai rolar um outro compartilhamento aqui. Então vamos fazer direitinho? Ó. Compartilhou. Compartilhou. Bateu 6, bateu 8, bateu 6. Aí você bota mais um oxigênio. Ninguém perde, né? Os caras compartilham. Isso aqui é uma ligação covalente. Esse cara eu chamo de molécula.
Ligação covalente chama de molécula. Como é que eu vou saber que é uma ligação covalente, Rafael? Quando A metal se ligar a outro A metal. Então é oxigênio se ligando ao oxigênio, se ligando ao carbono, né? Ou ele se ligando ao hidrogênio. Vamos ver? Ó, hidrogênio tem um, né? Ele não vai perder, tá? Botei o oxigênio aqui, beleza. Ele vai compartilhar aqui, ó. Hidrogênio vai se estabilizar com 2 elétrons, assim como o gás hélio, né? Então já tem uma exceçãozinha para ele aí. Então o oxigênio estabilizou. O hidrogênio estabilizou. O oxigênio, que tinha 6, agora ele passa a ter 2, 4, 6, 7, porque ele pegou um emprestado. O que tu faz? Mais um hidrogênio. Meu irmão, olha o que a gente fez aqui. Esse cara aqui, ó, 2 elétrons se estabilizou. Esse aqui, 2 elétrons se estabilizou. Esse aqui, 2, 4, 6, 7, 8. Com os 2 que ele pegou emprestado, formamos a nossa molécula de água. Cara, meu irmão, fizemos uma água agora aqui com a ligação covalente, cara. Beleza? Então vamos recapitular. Essa galera da tabela perde, essa galera ganha. A exceção desse malandrão aqui, tá bom? Quando esse cara daqui, o A metal, se ligar com o metal, tu formou um composto iônico. Esse cara vai perder e esse cara aqui vai receber esse elétron, tá bom? Quando você tiver um composto, uma molécula, né, uma ligação covalente, vai ser quando um A metal se ligar com um A metal ou com um hidrogênio. Tranquilão? Então, beleza, fechamos a covalente. Só que tem alguns casos aqui da covalente que ficam embaçados, galera. Deixa eu pegar aqui minha folhinha, nosso resumo. Dá um print aí, copia numa folha rapidinho, né? Ligação covalente, compartilhamento de elétrons, A metal com A metal ou A metal com hidrogênio, tá bom? Tá. Aí tem casos, galera, que você vai ver, por exemplo, eu fiz aqui uma molécula de CO2 com vocês, ó. Fiz a molécula de CO2 aqui. Dióxido de carbono. Pô, mas eu tenho monóxido de carbono, que provavelmente você já ouviu também. Pô, como é que funciona o monóxido de carbono? 2, carbono faz 4, oxigênio 6, né? Pô, vai rolar uma dupla aqui. O oxigênio, galera, estabilizou, né? Ele tinha 6 aqui, pegou 2 emprestados, ficou com 8. O carbono, que tinha 4, pegou 2 emprestados, ficou com 6. Mas essa molécula existe. Como é que é possível se esse cara não completou a teoria do octeto? Esse está ok, esse não. Então, esse átomo aqui de oxigênio, ele tem 2 elétrons, dois pares de elétrons aqui ainda à disposição. O que ele faz? Ele, muito bonzinho, ele concede isso aqui, ele empresta isso aqui, sem querer nada em troca, muito bom, né? Essa ligação a gente chama de ligação covalente coordenada, tá? Então você tem a covalente normal, que foi que eu te mostrei naquela outra folhinha, e eu tenho a coordenada, né? Ou a dativa, né? Também que a gente fala, né? A formação de ligação covalente dativa ou coordenada. Quando isso acontece, né? Acontece quando um átomo já se estabilizou, mas ele ainda tem pares de elétrons sobrando, e ele vai lá e compartilha esse negócio. Tá bom? Isso aqui vai acontecer nessa molécula aqui, ó, de SO2 e SO3, né? SO2 ou SO3 é praticamente isso, né? O enxofre ele tem 6, vou dar uma corridinha aqui pra gente bater os 30 minutos. Ó, aí vou botar aqui, ó, o oxigênio. Posso ter moléculas de SO2 e SO3, tá? Então aqui, ó, vai ser covalente, porque ambos são ametais. Vou mostrar pra vocês aqui na tabela, ó. Se eu estou fazendo a ligação entre enxofre e oxigênio, vai ser a metal com a metal equivalente, tá? Então aqui, ó, esse cara aqui tinha 6, pegou 2 emprestado, foi a 8. Esse oxigênio, ele tá ok. O enxofre tinha 6, pegou 2 emprestado, foi a 8, tá ok. Pô, mas aqui eu só tenho SO, tá vendo? Como é que eu formo um SO2? Pô, tu vai botar um oxigênio aqui. Esse tem 6. Como ele tem um par aqui de elétron ligante, ele presta isso aqui, ó. Ele fez uma coordenada dativa. Então eu fiz aqui uma molécula de SO2, ó, SO2. Mas posso fazer um SO3, por quê? Porque eu tenho um outro par aqui, ó. Então eu posso botar um outro átomo de oxigênio aqui, com 6, empresto mais 2, ele bate 8. Veja bem, ele emprestou, ele não compartilha, tá bom? Isso aqui é uma covalente dativa, tá? Ou coordenada. Aí aqui ele vai te dar aqui algumas propriedades dos compostos moleculares, lembrando que molécula é composto... composto covalente, né? Faz ligação covalente, isso é uma molécula, composto iônica e ligação iônica, né? Ligação covalente é molécula, tá?
Isso é importante para você. Aqui eu não tenho formação de íon no ato da ligação, né? Porque eles compartilham. Íon é só quando tem transferência, só em ligação iônica. E aqui a gente tem a liga metálica, né? Onde você possui os elétrons livres. Então você tem os átomos aqui. Então eu tenho um átomo de ferro aqui, por exemplo, vou simbolizar um núcleo aqui, ele tem esse elétron, né? Então você tem um outro átomo de ferro aqui e você tem outro elétron aqui. E aí você tem outro átomo de ferro aqui e outro elétron aqui, né? E aí você tem o que é chamado de mar de elétrons livres, porque esses elétrons eles ficam transitando aqui. Isso é uma liga metálica, os metais se comportam de uma maneira diferente, tá? Então você vai ter a liga metálica e você vai ter o que é conhecido como mar de elétrons livres, né? Isso aqui é uma das coisas que condicionam o metal a conduzir corrente elétrica de elétrons, né? Muito bem, vai conduzir muito bem. Por quê? Porque você tem um mar de elétrons livres, tá bom? E aqui ele dá algumas propriedades do metal, dos metais que depois eu vou pedir para você dar uma lidinha. E aí fechamos o nosso capítulo, tá? Você vê que eu puxei bem de ligação iônica ali, e na covalente eu já dei uma acelerada, né? Porque o importante para você aí é você ver quantos elementos irão se ligar, né? Então você vai ter um sódio para um oxigênio ou 2 sódios para um oxigênio. E por que isso acontece? Né? Isso aconteceu porque teve uma transferência de elétrons ou um compartilhamento de elétrons? Né? Resumindo, se for uma transferência de elétrons, eu tenho uma ligação iônica, tenho um composto iônico. Né? Se for um compartilhamento, eu tenho uma ligação covalente. Né? Determinados elementos, quando fazem ligações covalentes, sobram pares de elétrons que eles podem emprestar. Né? E aí a gente estabelece ali uma ligação covalente coordenada, ou ligação dativa, tá bom? E aí, por fim, você tem as ligas metálicas, onde os elétrons estão dispostos aqui, sendo atraídos por todos os átomos de ferro, no caso aqui, no meu exemplo. Então você vai ter o que a gente chama de mar de elétrons livres, tá? Porque ele vai conseguir transitar muito bem ali, tá bom? Então é isso, 31 minutinhos, né? Façam as questões do praticando, eu vou subir aí quais questões vocês têm que fazer. Um abraço e tamo juntos sempre.